Bem-vindos, meus amigos, começando mais um podcast maravilhoso, podcast Altas Ideias do nosso lindo Colégio Antares. Hoje estamos com o excelentíssimo professor João Paulo Cláudio para debater um assunto bem importante, super atual, de uma perspectiva histórica e de uma perspectiva geopolítica comigo, professora Adriana de Sá. Então vamos lá. Professor João Paulo, primeiro eu queria agradecer a sua presença no nosso debate sobre Israel e Palestina. Como é que está esse contexto atual e a disputa por territórios, né? Obrigado pela sua presença, professor. Pessoal, grande honra estar aqui no podcast com a professora Adriana. Estávamos aqui conversando um pouco antes de começar o podcast. Clima entre nós maravilhoso, certo? Na questão da química intelectual. Verdade. Intelectual. E vamos falar de um tema muito sério agora, e nós, muito sério mesmo, perplexo, Estamos entristecedor. tristes, né? A gente estava tentando quebrar esse clima de tanta angústia que o mundo vive no momento, de lado a lado. E vamos começar, né, Adriana? Vamos. Tem tanta coisa para falar. Muita. A gente poderia marcar posteriormente alguma perspectiva, alguma retrospectiva histórica, mas agora a gente vai focar realmente na questão mais atual. O que é que o mundo viu sábado passado, no dia 7 de outubro, 8 de outubro mais especificamente, que foi esse ataque, vamos dizer assim, esse bombardeio iniciado pelo Hamas às cidades próximas da faixa de Gaza. E a gente poderia contextualizar um pouco a gênese desse conflito, rapidinho, né, professor João Paulo? Por que eles estão nessa disputa? A gente ouve, ao longo do ensino médio, toda essa ideia de qual é a instituição, como foi a atmosfera da instituição do Estado de Israel, quais são as reivindicações palestinas. Então, por que esse outubro de 2023 foi tão emblemático nessa perspectiva de disputas? Pessoal, o Estado de... Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, para quem estiver ouvindo. Seja qual for o horário. Esse tema não será esgotado aqui. Não tem como esgotar. Teremos 50 minutos, uma hora, mas tem muito mais a falar. Primeiramente, o Estado de Israel. Primeiro, eu quero alguns conceitos. Eu sou chato com conceito. Existe o conceito do sionismo. Sim. O que é o sionismo? Aí eu, como professor, vou anotando. O sionismo é um sentimento de pátria judaica. O sionismo é um sentimento de pátria judaica, criação de uma pátria. Temos que saber separar o que é um sentimento anti-sionista de um sentimento antissemita. Com certeza. É muito importante para o nosso debate. O que seria o anti-sionismo? A contestação da existência do Estado de Israel. Já o que seria o antissemita? A contestação do povo judeu. Que já entra num outro conceito, que é o conceito de nação, né? Exatamente. E aí, só aí, pessoal, teríamos muitos pontos para trabalharmos. Tá? O que é o Hamas? O Hamas é um grupo anti-sionista contra a existência de um Estado de Israel? Sim. Mas em muitos aspectos ele entra até num contexto de antissemita também. O Hamas, ele vai surgir, né, João Paulo, num contexto de não aceitação dessas novas fronteiras, digamos, de Israel. O que o Hamas ele reivindica, muito mais até do que o Fatah não vamos confundir, que é um braço político, é um grupo secular e não um grupo que tem essa aproximação com iniciativas da guerra santa, digamos assim, islâmica, mas o Hamas ele entra realmente como um grupo mais, como é que eu posso dizer, tradicional, apegado a essa questão de devolução dos territórios ao povo palestino. Então ele entra, digamos, com uma força maior na nossa faixa de Gaza, que a gente pode analisar aqui no nosso mapa, vocês podem ver aí de casa. Caso não consigam ver ou estejam somente escutando, acessem sempre fontes fidedignas. A gente fez uma preparação aqui anterior ao debate e hoje os principais meios de comunicação, como BBC e CNN, nos oferecem dados mais atualizados. Mas o Hamas ele se concentra em uma faixa, que é a faixa de Gaza, bem problemática. Então ele já vem de um sentimento, digamos assim, de revolta. Então a gente pode colocar o Hamas como sendo
um grupo de revoltas populares, professor João Paulo? Ó, assim, só alguns pontos, né, Adriana? Nós não colocamos como propósito explicar toda a gênese desse conflito. Não é o propósito da live aqui explicar toda a gênese, não dá, senão seria uma live só para isso, várias. Mas o Estado de Israel nasceu em 1900, resolução 81 do Conselho de Segurança da ONU, 1947, e em 48 ele vai ser efetivado. Dia 14 de maio. Inclusive foi presidido pelo Oswaldo Aranha, Sim. Né, um homem muito importante na política externa brasileira, historicamente falando. Então nasceu em 48. Nós não vamos falar da Guerra de Independência, que foi em 48. Não vamos falar da crise de Suez, 56. Não Nem vamos da falar da Guerra dos Guerra dos 6 Dias, 67. Mas o Yom Kippur é importante. Devemos comentar em 73, o Yom Kippur. Tá? Porque agora se fala muito no segundo Yom Kippur. Então, o Hamas, vamos lá. Primeiro, o Estado de Israel. O Estado judaico, quando nasceu, o mundo árabe não aceitou a existência desse Estado. Isso vai gerar um monte de conflitos. Muito importante que você pontuou, João Paulo, porque a insatisfação não era apenas palestina. A insatisfação era de todos os estados árabes. Do mundo árabe. E para deixar bem claro, Adriana, antes de começar várias explicações, eu considero o Hamas um grupo terrorista. Sim. Em nenhum momento eu vou, como a gente fala, passar o pano para o Hamas. Em nenhum momento, quem estiver escutando o podcast, Sim. Em nenhum momento. Agora, eu, como a Adriana, estudiosos que somos, sabemos que o Hamas ele é muito mais complexo do que esse braço armado que agiu agora a partir de sábado. Sim. Também sabemos que não é a primeira vez que o Hamas entra em conflito, tá, com Israel. Então, historicamente, as fronteiras iniciais de Israel, em 48, seriam bem menores do que são hoje. O território que foi estabelecido para ser um país, uma nação palestina, era um território muito maior do que é hoje. Principalmente, a região que você olha no mapa, da faixa de Gaza. Não confundam a faixa de Gaza com a cidade de Gaza. Então, o território da faixa de Gaza era maior. O território da Cisjordânia era bem maior também pelas fronteiras que deveriam ser feitas em 48. Sim, a proposta da ONU era de deixar equilibrado. Não era 100% dividido, mas era em torno de 53%, 55% Israel e o demais para os palestinos. E o grande problema, um dos grandes problemas iniciais, porque a pátria palestina, ela não era com um território contíguo. Pronto. Nós chamamos na geografia, João Paulo, de constituição de espaços arquipélagos. Eles não têm uma linha contínua de comunicação e isso dificulta abastecimento, isso dificulta proteção e até mesmo os movimentos migratórios da sociedade civil. E isso é muito importante, pessoal. Muito. Por que é muito importante? Isso é muito importante levar em consideração porque o território era separado. Uma pátria palestina separada. Que coisa estranha isso, né? Muito mais fácil de cercar, que é disso que também Vamos uma falar. boa parte de Israel se vale dessa vantagem para poder fazer esse processo de cerco. Me lembra até um pouco Sarajevo, cerco de Sarajevo, mas aqui de uma maneira mais complexa, porque a gente já tem isso acontecendo desde a instituição do Estado de Israel. E aí, como falamos, tem muitas temáticas. A Adriana falou sobre Fatah e Hamas. São dois grupos realmente diferentes. Entendam, é muito importante vocês terem em mente a existência do Fatah, que hoje em dia está na Cisjordânia, olha o mapa, mas o Fatah já agiu na faixa de Gaza. Já. O Fatah, como a Adriana falou muito bem, era um grupo com um braço mais político do que militar, mais secular do que religioso. Isso Exato. É muito importante. Nós vamos ter, em 2005, Ariel Sharon, que é um conservador, um primeiro-ministro de Israel, mas ele resolveu retirar assentamentos judaicos da faixa de Gaza. Ele retirou. Aí vai ter um pequeno problema. Em 2006 temos eleições na região, certa faixa de Gaza, e nessas eleições o Hamas venceu. Sim. Estava no momento de relativa popularidade em 2006. Só que o mundo basicamente não aceitou essas eleições feitas em 2006 na região da Palestina. Lembre-se, quando falarmos de Palestina, estamos falando de Gaza, faixa de Gaza, mais Cisjordânia. E também a gente não pode percam incluir, isso de mente. cuidado. Anotem. E a gente pode também falar da dominação de Jerusalém Oriental. Não vamos dizer nem dominação, porque é muito complicado, né, João Paulo, a gente medir
os poderios bélicos de um e de outro. É realmente injusto, vamos dizer assim. Mas há uma movimentação maior, vamos dizer assim, uma ocupação maior de palestinos na faixa de Jerusalém Oriental, que é um dos motivos também que alguns antropólogos, historiadores e geógrafos alegam de dar início a esse conflito, né? O conflito do dia 7 de outubro, ratificando aqui, ele também tem, como você falou, uma ideia de não conformidade com esses assentamentos, essas retiradas e essa guerra silenciosa que está acontecendo também na Cisjordânia, que é a ampliação de assentamentos israelenses. Vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar bastante sobre isso. É importante termos também em mente o quanto que esses assentamentos, da forma que está sendo feito, Sim. com a grande violência, como oprime o povo palestino e como reverbera lá na faixa de Gaza. Com certeza. Em 2006, como eu falei, vamos lá. 2006, eleições, Hamas venceu o Fatah. São oponentes. Em 2007, o Hamas expulsou o Fatah da faixa de Gaza. O Fatah, ele é cada vez mais desrespeitado. Ele busca uma negociação, um braço mais político do que religioso. E isso é de responsabilidade também de Israel. Sim. Esse enfraquecimento do Fatah que buscava negociações. Muitos analistas culpam Ariel Sharon de dar mais espaço para o Hamas lá nos anos 2000 e tentar esvaziar o poder do Fatah. Alguns analistas também falam sobre a importância para Israel da divisão do movimento palestino entre Hamas e Fatah. Olha só, então foi expulso, o Fatah foi expulso da faixa de Gaza e o Hamas vai controlar a faixa de Gaza. E a política de 2007 na faixa de Gaza do Hamas em relação a Israel até hoje é uma política de não aceitação da existência do Estado de Israel. E, João Paulo, também a gente pode pontuar que nessa dominação do Hamas na faixa de Gaza, Israel não fica 100%, digamos, afastado de Gaza. Os processos de suprimento, a questão energética, o ir e vir da faixa de Gaza nesses mais ou menos 45 quilômetros que a gente tem de distância da próxima área palestina na Cisjordânia, ela é controlada pelo exército de Israel. Então, digamos que é algo mais... é uma área isolada, um cerco, mesmo como a gente estava falando. E o detalhe é que o Hamas, ele vem criando alternativas dentro da faixa de Gaza para aumentar o seu controle, aumentar a sua adesão popular, como a criação de túneis subterrâneos, como a questão de treinamento e abastecimento bélico, digamos, de uma maneira mais escusa. E eu creio que você deve concordar comigo que desde de 2006, 2007 vem ganhando mais força, né? Sim. De novo, não é diminuindo, mas foi o braço armado do Hamas que agiu. Vamos separar, é muito importante separarmos população palestina que vive na faixa de Gaza do Hamas. Com certeza. População palestina, Adriana, cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões. E 1 milhão de pessoas na faixa de extrema pobreza. Pois 50% precisa diariamente de ações de diversas questões humanitárias para conseguir comer, comida, beber água. Tem a área de densidade populacional mais intensa de Gaza, que a gente vai encontrar em média 9 mil habitantes por quilômetro quadrado, já pegando um pouco mais a questão geográfica. Não, isso é ótimo. A gente vai ter horários de racionamento de água e desligamento de energia, mesmo que eu esteja em um período tranquilo, sem muitas movimentações. Isso para já criar no nosso no inconsciente coletivo dos palestinos essa ideia de dominação, de fragilidade. Mas isso é muito importante, Isso é Adriana. muito importante. É muito importante, olha. Durante muito tempo, até para chegar Canos à faixa de Gaza, Absurdo, né? chegar a Canos, havia toda a dificuldade para chegar a Canos para consertar o sistema hidráulico, porque havia preocupação, pelo menos na retórica de Israel, de canos serem usados para tipos de foguetes artesanais. Isso é curioso. E o que aconteceu agora, né? O que é curioso porque você vai ver até 2021 ainda alguns desses foguetes muito artesanais. Agora tem um grau, até 2021, um grau de sofisticação maior. Que aí é um debate dentro de geopolítica que nós vamos fazer. Mas olha só, já dividimos Fatah e Hamas, já sabemos a diferença. Um outro ponto, palestinos não são iguais.
palestinos não são iguais a Hamas. São 2 milhões de palestinos na faixa de Gaza e o Hamas ele tem, não temos os dados exatos, mas se fala de 20 a 40 mil. No máximo. 40 mil de membros do Hamas. E olha só, o Hamas governa de forma ditatorial essa população da Palestina. O Hamas oprime a população. Com a certeza. população da Palestina, ela é oprimida pelo Hamas. E em algum momento a gente deve falar também como a população israelense, no momento, se sente oprimida pelo governo de Benjamin Netanyahu. Isso é super verdade. Super importante falarmos sobre isso e não deixarmos de lado, certo, o que acontece. Vamos falar um pouquinho também, João Paulo, sobre a questão da segurança. Esse ataque, supõe-se que ele foi orquestrado para não deixar passar em branco essa data emblemática dos 50 anos de Yom Kippur, que a mídia fala como mas o 11 de setembro israelense. E as falhas que aconteceram no sistema de segurança de Israel, acho que é interessante a gente pontuar também, porque muito se fala dessa proximidade de Israel com os Estados Unidos, muito se fala do investimento, até mesmo do próprio PIB, em questões de desenvolvimento tecnológico bélico, como o próprio Domo de Ferro, e como isso deixou passar. Como isso foi deixado passar pela inteligência, porque nós temos duas inteligências em Israel, temos a Mossad e temos a inteligência civil, né, do próprio controle mais efetivo do Estado. Mas como o João Paulo falou, essa questão de opressão e até mesmo não aceitação de uma maneira holística pela população do governo de Netanyahu, fez com que tivesse um pouco desse deslocamento de forças. O que você poderia trazer para a gente sobre essa análise da segurança de Israel? O que é que faltou nesse diagnóstico de inteligência? Olha, tem muita coisa para falar sobre muito, isso. Muito, né? Mas muita coisa, assim. Quem me conhece já como meus alunos sabem que está a borbulhar aqui meu cérebro aqui, porque... E eu não dou trégua. Eu adoro isso. Esse é o problema, né? Muitos pontos para falarmos aqui. Primeiro, onde estava o exército israelense? É aí que eu queria que você chegasse. Onde estava o exército israelense? E eu sei explicar onde estava. Primeiro, se fala muito de que boa parte do efetivo do exército foi desmobilizado devido às festividades que estavam comemorando Israel. Tudo bem, mas tem algo mais... Um plano bem maior. mais importante aí. Boa parte do exército ativo de Israel estava na Cisjordânia. Por quê? Ótimo. Aí a questão, por que estava na Cisjordânia? Só a explicação é bem longa. Estava na Cisjordânia porque nós temos atualmente o presidente, na verdade, desculpa, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que foi primeiro-ministro de 96 a 99, passou um tempo distante do cargo de primeiro-ministro e depois voltou e está agora há mais de uma década, já está completando agora 15 anos que ele é primeiro-ministro, entre o primeiro mandato e agora. 15 anos, é muito tempo. Pode se configurar, por não ter alternância de poder, supostamente, como um processo ditatorial, né? O processo ditatorial vem em uma reforma do judiciário que nós temos que falar também. Com certeza. Reforma do judiciário. Estou anotando aqui, reforma do judiciário. Olha só, para falarmos. Olha o detalhe. Boa parte do exército estava na Cisjordânia. Por quê? Porque para ele conseguir agora ser eleito, e ele precisava muito ser eleito, porque o governo dele passa por muitas críticas. Por exemplo, acusado de corrupção. Muitos são os meios que vocês podem procurar à vontade. Benjamin Netanyahu, acusado de corrupção. Sim. Acusado de vários crimes. Então, para ele ser reeleito como primeiro-ministro era essencial para fugir da justiça. E não foi fácil. Inclusive, ele teve que fazer alianças com grupos mais à direita do que ele é. Porque ele é de um partido chamado Likud. E ele vai se aproximar, aí eu queria que vocês anotassem aí em casa, do chamado Partido Judaico e do Partido Sionista Religioso. O Partido Judaico, do Ben-Gvir, ele é como se fosse o ministro da Segurança, da Defesa, falhou feio. Agora. Esses dois caras, só um minuto, o Ben-Gvir, que é do Partido Judaico, e o Partido Sionista Religioso, que é do Smotrich, os dois têm muito apoio político
de colonos israelenses da Cisjordânia. Eles dependem muito desse apoio político. E quais são as inúmeras denúncias que ocorrem na Cisjordânia? Cisjordânia é Palestina, pessoal. Sim, a gente pode conferir aqui. Cisjordânia é Palestina. Quais são as denúncias? Que o exército muitas vezes faz vista grossa para os colonos mais radicais colocarem o terror na população palestina, tomando territórios, incendiando casas. João Paulo, mas isso foi somente a partir do atentado terrorista. De novo. De jeito nenhum. Anota aí. Eu estou dizendo que o Hamas é terrorista, certo? Eu vou falar das atrocidades desse grupo terrorista que tem que ser destruído. A parte da mídia brasileira que não declara como terrorista está passando o pano, mas também temos que falar de terrorista, várias práticas estatais de Benjamin Netanyahu. Sim, com certeza. Do mesmo jeito que eu falo que o Hamas não é o povo palestino, ou melhor, o povo palestino não é o Hamas, eu também tenho que falar que o povo, certo, de Israel não é Benjamin Netanyahu. Com certeza. Que inclusive as manifestações contra a tentativa de reforma do judiciário, que vamos falar ainda, Sim. foram tão grandes, que esgaçou. E te respondendo, o que foi que provocou essa falha na segurança? Primeiro, boa parte das tropas, Cisjordânia. Segundo ponto, Adriana, ela quer falar e eu falando aqui. Não, nós falamos falar muito, nós dois. Dá certinho. Os alunos devem estar rindo. Segundo ponto, esgarçamento do tecido social em Israel. Proporcionalmente falando, as manifestações eram tão gigantescas. A manifestações tão gigantescas contra o Benjamin Netanyahu. Na própria Tel Aviv, né? Sim, sobre a reforma do judiciário. A reforma do judiciário, Adriana, a gente tem que falar um pouquinho. Vamos. Eram manifestações tão grandes, que você vê uma polarização. De novo, o Benjamin Netanyahu ele foi reeleito com apoio de dois partidos extremamente direita, muito mais do que o Likud dele. E como o João Paulo falou, não representa 100% do povo de Israel. Longe disso. Então, esse deslocamento do contingente do exército para a área da Cisjordânia, que a gente pode ver, deu uma enfraquecida, digamos assim, no sistema de segurança. Desviou os olhares. Além disso, pela questão histórica da data e também por essa questão de proteção entre os próprios membros do Hamas, desse grupo terrorista, a informação ela ficou mais difícil de ser vazada. Apesar da Arábia Saudita e até mesmo alguns representantes do Egito afirmarem que já estavam avisando Israel dessas possibilidades de movimentação que gera muita polêmica, porque aí já entraria uma outra questão geopolítica de outros países estarem, digamos, tomando partido na guerra. E também há algumas pesquisas em andamento sobre quem estaria financiando o Hamas, que seria, no caso, o Irã, a suposição, porém o Irã ele já colocou que não está financiando esse processo. O que a gente ainda precisa analisar o desenrolar das questões. Porque caso o Irã realmente esteja dentro dessa questão, ele tem um processo de desenvolvimento tecnológico de vários tipos de armamentos que poderia ser bem perigoso na mão de terroristas. Mas eu queria também pontuar o que o João Paulo falou. Dá uma olhadinha na Cisjordânia. A Cisjordânia, se ela aumentar também esse processo de assentamentos ou desses colonos judeus, como eles gostam de chamar, a gente vai diminuir a força do povo palestino. E quando eu falo povo, é no sentido civil, social da coisa. E também nós temos uma disputa por recursos. Na área da Cisjordânia, a gente vai encontrar uma comunicação bem mais direta com a água da bacia do Rio Jordão. Então, o suprimento de água dentro de uma perspectiva de guerra e até mesmo para manutenção das cidades, concentração urbana, eu tenho que ter água para abastecer. E a gente já tem um processo de estresse hídrico muito grande na área do Oriente Médio todo, não só na área de Israel e na área de Palestina. Ainda tem um outro problema, nós temos oponentes históricos subindo ali nas minhas colinas de Golã, então a Síria também, onde também abriga várias nascentes da bacia do Jordão, é uma área de disputa histórica e também de uma disputa por questões de recurso. E a gente ainda tem um apoio declarado de um grupo também de revoltas, que é o nosso Hezbollah no Líbano. Então tem muita gente aí tentando
não é nem tentando participar, mas tomando posições que no xadrez geopolítico podem ser problemáticas. Olha que coisa interessante, Adriana. E eu sou muito sincero, e eu não precisava, porque a vaidade, ela afoga nós intelectuais, muitos de nós, né? Ela pode, né, na verdade. Eu não tinha parado para analisar ainda a parte hídrica. Eu poderia ficar calado, envaidecido, é verdade e tal, como a maior parte das pessoas falam, mas eu não tinha parado para analisar essa parte hídrica. Imagina, uma parte do exército, voltando ainda, estava na Cisjordânia. Segundo ponto, um esgarçamento do tecido social profundo. E esse esgarçamento, inclusive reservistas da Força Aérea Israelense falaram várias vezes, você pode procurar à vontade, você que está aí em casa, pode procurar textos, falaram que não iria servir a um Estado ditatorial caso passasse a reforma do judiciário. Entenda, caso passasse, não iriam servir, esgarçamento. Aí nós temos um terceiro ponto, questão hídrica, que eu não tinha falado. Um quarto ponto, muito importante. E aí, não tem um monitoramento das cercas na faixa de Gaza? O que aconteceu com esse monitoramento? Olha, eu não vou aqui compactuar com algumas teorias da conspiração de que... Tem várias, né? Tem várias teorias, pessoal. Eu não posso aqui compactuar. Eu tenho que analisar dados, informações. Eu recebi vídeos de ex-ator da Globo, por exemplo, Felipe Fogossi, uma coisa assim o nome dele, falando da possibilidade da Mossad estar cooperando para que houvesse a invasão, né? E com essa invasão ocorresse uma união nacional. Eu não posso falar disso porque há um ato de extrema traição, porque milhares de pessoas morreram lá de Israel. Com certeza. Extrema traição. Desde o Holocausto, que eles chamam de Shoah, nunca se matou em um mesmo dia como se matou no dia da invasão. Então, mas eu posso questionar aquela coisa. Então a inteligência não é tão inteligente assim como eles gostam de falar. Porque há uma quebra naquela ideia de que a inteligência de Israel é ultra avançada. Há essa quebra. Tivemos quebras de vários paradigmas. A inteligência de Israel é tão avançada como eles gostam de propagandear. Segundo ponto, a reação do exército. Em algumas partes, 7 horas depois, em outras partes, 12 horas depois. Aí entra o que você falou. Demorou uma mobilização, demais. Até mesmo porque as pessoas estavam insatisfeitas com o sistema governamental. Como é que eu vou lutar por algo que eu não acredito? Eu escutei um podcast que é do lado esquerdo do muro, indicado por quem? Por uma grande intelectual brasileira chamada, escutem pessoal, se vocês estiverem numa Globo News, qualquer, CNN, Monique Sochosky. Ela é ótima. A Monique Sochosky. Inclusive, houve uma live dela ontem, Monique Sochosky. Fernando, acho que é Binotto. E o Casarões. Procura. Casarões. Fizeram uma live ontem muito E fontes boa. Confiáveis, né? O que o João Paulo falou é muito importante. Cuidado com o compartilhamento de imagens e de vídeos, que a gente não tem a questão da fonte. E pessoas que querem viraram analistas. Há pessoas que vocês gostam, que fazem vídeos engraçados pro YouTube, que não são analistas. Sim. Há um momento de muita emoção, muita passionalidade, temos que ter cuidado. Por exemplo, você vê a Globo News, o Guga Chakra está muito passional e está amenizando essa passionalidade dele agora, para analisar mais. É um choque, mas a gente choque. tem que analisar de uma maneira mais racional. Então, esse esgarçamento do tecido social, um fato boa parte do exército estar na Cisjordânia, dando cobertura a esses assentamentos. Imaginem vocês, dando cobertura a esses colonos, que são base política para 2 partidos de extrema direita, que são essenciais para o Benjamin Netanyahu continuar a governar. Base política e base financeira. Né? É bom ressaltar também. Isso é muito importante. O Netanyahu, ele está compactuando com... Ele já é um cara radical e está compactando com a ala mais radical ainda para ter base política. Ele não pode perder esse governo. Mas ele vai perder. Quando acabar essa guerra, ele vai... Provavelmente. A carreira dele está maculada, no mínimo, e perdendo esse poder, as punições jurídicas muito possíveis contra ele. Por isso que ele quer essa reforma. Por que ele quer essa reforma? Fala um pouquinho pra gente dessa reforma. Essa reforma, ela é bem curiosa, porque ela tem várias partes, né? Vamos lá. Nessa reforma, nós temos Israel, não é bem propriamente uma constituição. Nós temos as chamadas, que eles chamam de leis básicas.
Então, se o parlamento, não existe Senado, existe o parlamento deles, que o parlamento deles, desculpa, a pronúncia é Knesset, perdão, pessoal, Knesset, Knesset, que é o parlamento, não existe Senado. Posso estar muito enganado, mas são 120 membros desse parlamento. Então, qual é a proposta do Benjamin Netanyahu? Ele quer o seguinte, que agora a Suprema Corte deles, como se fosse o STF deles, não tenha mais o poder de barrar o que for decidido por maioria simples no parlamento. Diminuir o poder do judiciário. O que seria maioria? Se são 120, por exemplo, 61 votos aprovariam a lei e, obviamente, o Supremo Tribunal deles, né, a Suprema Corte deles, não poderia barrar. Significa dizer que se o Benjamin Netanyahu faz alianças políticas e ele consegue mais de 60... Já tem essa maioria. Significa que o que eles aprovarem vai virar lei. E a Suprema Corte deles não vai poder fazer nada. Ele quer esvaziar o poder da Suprema Corte. Pensem comigo como isso gerou polêmicas em Israel. Com certeza. Boa parte da base de apoio do Benjamin Netanyahu são ultra-ortodoxos, são ultra-religiosos. Qual é o tipo de lei que eles vão aprovar lá? Alguns avanços em liberdades civis vão ser diminuídos. Por isso que as manifestações em Tel Aviv foram tão grandes contra essa reforma, até mesmo de reservistas das Forças Armadas de Israel. E a gente já tem, historicamente, exemplos de como, quando a religião ela se sobrepõe a essas questões políticas, não dá certo. A gente precisa manter uma questão de justiça, uma questão de igualdade, e caso isso seja feito, realmente a gente vai ter a religião totalmente influenciando. Tu imagina, Adriana, e você que está em casa, a Suprema Corte deles perde o poder de barrar leis aprovadas, porque a Suprema Corte faz assim, essa lei que você aprovou vai de encontro às leis básicas, que é como se fosse a Constituição deles. Sim. Então, não aceito, então ela é afastada. Agora, se esse projeto for aprovado, significa dizer que a Suprema Corte deles não vai poder fazer isso. Um segundo ponto, políticos podendo indicar membros para compor o judiciário, juízes. Mas eu vou colocar o meu amigo ou vou colocar alguém que vai contra? Você vai falar assim, mas nos Estados Unidos, políticos indicam quem vai, por exemplo, para a Suprema Corte. Mas lá existe o Senado, que aprova ou não. Ou desaprova. É Israel, como se cortasse caminho. Israel não tem Senado. Exato. Opa! Terceiro ponto, aumento dos poderes presidenciais. Tipo, um presidente não poder ser afastado no exercício da sua função, exceto se ele adoecer profundamente, exceto se ele estiver enfermo, doente. Para o Benjamin Netanyahu isso é ótimo, não ser afastado, porque enquanto ele estiver no poder, ele consegue justamente se livrar de processos de novo. Mas, João Paulo, qual é a fonte que possivelmente ele está querendo fazer algo ditatorial? Tem algum pensador, alguém de importância, porque você é um professor, mas alguém... Vocês conhecem o Harari, historiador de Sapiens? Procurem falas do Harari falando sobre o fortalecimento, essa reforma do judiciário pode gerar uma microditadura, um tipo de ditadura, um poder ditatorial para o Benjamin. Tá, olhem os antigos primeiros ministros, se você vai falar assim, mas antigos primeiros ministros, eles são opositores, mas olhem, antigos primeiros ministros como Ehud Barak, Yair Lapid, que vão criticar tanto essa reforma, ex-primeiros ministros. Procurem os próprios jornais, o que eles falam dessas reformas. E é importante a gente ressaltar que essa preocupação máxima em centralizar o poder desviou realmente a atenção desse bombardeio. Tanto é que temos várias imagens verificadas de fontes fiéis mostrando como foi feito, João Paulo, alguns buracos no muro, né, que existe. Usaram até trator. Usaram tratores, jipes. Parecia uma cena de Mad Max. Eu não sei se o nome é paraglide, desculpa, mas eles entraram por ar também. Sim. Usando monomotor, usando... Parapente, acho que é paraquedas. Usando, então, uma desatenção total. E agora vamos para o ato, né, Adriana? Pronto. E o mais interessante, analisando esse fato, João Paulo, é como a gente vê realmente o Hamas, ele sendo altamente sanguinário, porque nós tínhamos algumas
alguns pontos do que foram burlados desse cerco, desse muro de arame farpado, onde a gente tinha, uma parte de arame farpado, são, se eu não me engano, 6 entradas. Uma delas é controlada, vamos dizer assim, pelo Hamas e as demais por Israel. E nesses pontos de entrada e saída, houve uma matança significativa de soldados israelenses, o que acabou gerando um terror, um pânico. Daí entra a questão terrorista, que trabalha muito com essa questão do pânico generalizado. Houve essa questão do cortar das cercas, e essas cercas, pessoal, segundo o que a inteligência de Israel divulgava para o mundo, eram cercas inteligentes. Que iam disparar algum tipo de alarme. Era para disparar algum tipo de alarme. Algum tipo de tecnologia Cadeia, terrorista, exato. né? Tipo assim, houve o quê? Houve algum vírus, houve algum ataque cibernético para poder evitar que essa inteligência eletrônica acionasse. Algumas especulações. Especulações. E outra Indo coisa pro terror. importante, desculpe te atrapalhar. E outra coisa importante é analisar a intensidade do atentado. O Hamas, ele divulga em notas oficiais, os porta-voz do Hamas divulga que foi em torno de 5.000 bombas que foram lançadas para a parte sul de Israel. Israel já entra em contraponto, dizendo que foi em torno de 2.000. Mas entenda que a gente tem um sistema de inteligência, ou era para se ter na fronteira, ou na questão do muro, e também na questão do domo de ferro, que entra com o processo de interceptação dessas bombas ou desses mísseis. Chega até 95%. 95%. Só que se eu lanço ao mesmo tempo 5.000 bombas, vamos pegar uma média, 3.000 bombas, vai sobrecarregar. E outra, mesmo que passe 300, 250 mísseis, a destruição ela é intensa. E o detalhe, para aumentar ainda mais esse apelo internacional de comoção e de preocupação, na área sul de Israel a gente estava tendo um dos principais festivais de música eletrônica, na área desse deserto da saída da faixa de Gaza, chegando à cidade, 5 quilômetros. Então imagina, bárbaro, que a gente tem essa falha. Vamos falar de falha de pessoal, de contingente pessoal de inteligência, falha de infraestrutura. Sim. E falha também de uma segurança maior para essas pessoas de várias partes do mundo que estavam festejando ou que estavam curtindo, vamos dizer assim. Imagina só, é uma festa que tinha uma média de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Um ataque generalizado. Muitas pessoas fugindo para bunkers sendo atacados, pessoas sendo metralhadas, ou sequestradas, jogando granadas. Vários brasileiros estão relatando, né, que ficaram deitados sob corpos ou sobre corpos se fingindo de mortos, sufocados, com desespero. Muitas pessoas sequestradas. Se fala em média de 150 pessoas sequestradas. E há uma perspectiva de futuramente usarem esses reféns para uma troca de terroristas que já foram capturados pelo exército de Israel. Porque Israel, historicamente, ele tem essa pegada. Tem essa questão de... Trocou, por exemplo, um militar que foi preso e passou 5 anos nas mãos de terroristas do Hamas, trocou por praticamente 1.000 prisioneiros do Hamas. Até mesmo fortaleceu o movimento, né? Historicamente, corpos de soldados israelenses foram trocados por prisioneiros, né, terroristas presos. Entenda, de novo, o Hamas é um grupo terrorista. Eu que aqui estou e a Adriana consideramos terrorista. Os métodos abomináveis de matança generalizada, de sequestro, de estupros. A mídia mostra muito isso. E a mídia agora, de certa forma, está mostrando um pouco também, menos do que o lado de Israel, mas está mostrando a matança na faixa de Gaza. Mostra a mais realidade, o lado de Israel. Sim. Verdade seja dita. Alguém atacou. Quem atacou? Foi o Hamas. Certo? Eu, João Paulo, defendo a extinção do Hamas, mas não dá para extinguir a ideia de que é o Hamas. Sim. Aí vamos aqui. A minha visão, até mesmo pessoal, João Paulo, é que se você parte para uma agressão, se você considera que a vida humana de outro, ela importa menos do que a sua, você já está errado. Então, os alunos, os outros professores, o nosso convívio, você pergunta quem está certo, quem está errado. Numa guerra não existe ninguém certo.
estão todos errados. Agora, como é que chegou a esse estopim é que a gente tem que analisar de uma maneira mais racional. Vamos analisar. Fato. Eu defendo o Hamas, é um grupo terrorista. Fato. A população na faixa de Gaza, Não é um Hamas. Não é um Hamas. Ela é extremamente oprimida. Demais. Extremamente violentada. Extremamente violada em vários sentidos. É morta. Vive numa situação precária. Isso não podemos retirar. E não podemos colocar uma porcentagem da culpa em Israel e uma porcentagem no próprio Hamas, que não facilita que haja negociações. É um clima de tensão que favoreceu Não estamos retirando isso. a eclosão desse conflito. Agora, a ação do Hamas foi uma ação que não se preocupou com a população palestina. Exato. Porque eles invadiram, mataram, sequestraram e sabiam que ia ter uma retaliação. A retaliação está ocorrendo agora com um ataque aéreo incessante, matando muita gente, e vem uma ação terrestre. Adriana, estamos falando de 300 mil reservistas que se apresentaram para combater por Israel em um momento de extremo ódio. Sim. Eu vi um vídeo esses dias de milhares de soldados cantando Believer. Acredito. E olha de quem é a banda. Olha a batida da música. Não que Imagine Dragons tenha alguma coisa de apoio com isso, mas se usa música. Sim. Eu tava vendo... É uma maneira de incentivo. Se a gente for pegar a questão histórica, para aguentar viagens no navio, para guerras, a galera usa a música para dar uma motivação. Então isso aí é uma mostra de comprometimento. As notícias em Israel é que o Estado de Israel está desorganizado. Benjamin Netanyahu desorganizou. Está faltando capacete, está faltando armamento, está faltando... Tá faltando bota. Aí alguém pode falar. Estados Unidos está faltando junto. Porque foram 300 pessoas que se apresentaram. Mas o próprio exército está precário. Sim. Muitas pessoas criticam que estava faltando investimento. Por exemplo, ainda nesse ano, o exército, o alto comando do exército, pediu reunião com o Benjamin Netanyahu, que foi divulgado na mídia de Israel. Pediu reunião para poder ele olhar, entre aspas, o sucateamento do exército. O que é isso? O exército está falando, olha, está precisando de mais profissionalismo. Precisamos de mais equipamentos, está faltando. Tudo bem. E o que não é, o que essa ideia ou essa informação não é passada para E detalhe, estou falando de jornais de Israel. Sim, estou falando de... João Paulo, mas você falou de um podcast que é o lado esquerdo do muro. Os caras são mais críticos do Benjamin. Mas eles dão dados, eles apontam onde você procurar esses dados. E o mais interessante, João Paulo, é que a preocupação, a gente pode dizer, do Benjamin está muito mais nessa questão do fortalecimento do centro político do que nessa manutenção da soberania do Estado de Israel. Está preocupado com ele. E o detalhe, uma das reivindicações, falando agora da parte do Hamas, Palestina, é a questão da ocupação em Jerusalém Oriental, principalmente visitações à mesquita de Al-Aqsa, que é a terceira mais importante. O nome, gente, ALQSA. E também e Monte do Alça. Al-Aqsa. Pronto. Acham Alexa, às vezes. Pronto. E Monte do Templo. Então, é como se fosse um processo de profanação de áreas que são consideradas de apoio, de apelo religioso dos muçulmanos. Dizem que foi lá que Maomé teve um encontro, onde tem um com complexo, Jesus, tem com Alá, o domo, o Muro das Lamentações, ali, que é próximo. Então, assim, é uma área também muito sensível que qualquer influência a mais, a quebra de equilíbrio entre essas duas religiões, vai gerar também um tipo de retaliação. Vocês há alguns anos, vocês viram um presidente dos Estados Unidos, o Trump, falando de mudar a capital. Desculpa, de mudar a sede da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Isso gerou uma grande polêmica. Demais. Porque do mundo palestino, o mundo islâmico, o que se fala? Voltando para uma Jerusalém, ela é uma cidade internacional. Isso, é patrimônio da humanidade. É internacional. Patrimônio. É porque Jerusalém é uma cidade 3 vezes santa para cristãos, judeus, muçulmanos. E o terceiro principal centro espiritual religioso para eles fica em Jerusalém. Sim. Como você falou muito bem. Então, olha só, o Hamas, ele sabia que a faixa de Gaza seria atacada, ele sabia. Ele não se importa com a população. Ataque constante, matança de civis, milhares de pessoas, prédios, milhares de civis sendo mortos.
Curioso porque o serviço de inteligência de Israel falou que atingiu mais de 1.100 pontos que o Hamas usava para fazer foguetes, para guardar armamentos. Eles não sabiam já disso não antes. Por que nunca agiram contra? Um outro detalhe, Adriano, muito importante. O que o Hamas fez em 2021 foi muito rústico de ataques contra Israel. Agora em 2023... Muito mais organizado. Muito mais sofisticados os equipamentos utilizados. É por isso que falamos, a comunidade internacional defende a tese, sim, que é o Irã que está por trás financiando. Ah, mas o Irã disse que não financiou. Claro que vai dizer que não financiou. Aí vamos para a geopolítica. Estamos em um momento decisivo na geopolítica do Oriente. O Hamas sabia disso e queria atrapalhar isso. Porque Israel estava negociando com o mundo árabe. Sim, a aproximação com a Arábia Saudita. Ele queria bagunçar esse cenário para diminuir esse processo de aproximação. Até porque ele queria manter esse distanciamento do mundo árabe com alguém que fosse pró-Estados Unidos dentro do Oriente Médio. Porque tem os acordos de Abraão, né? Que sim, sim. Sim. Diga aí, Adriana, você quer falar alguma coisa? Quero. Voltando aqui para o mapa, só pontuar uma coisa, João Paulo. A questão de Jerusalém, além de ser delicada para os habitantes de Israel, Cisjordânia e Palestina, ela também tem um apelo popular muito grande na questão global. E hoje a gente já vive outros pontos de guerra, como a própria Rússia e Ucrânia, como a questão na África subsaariana. Então, na hora que eu coloco algo que tem um contexto sentimental, cultural, que é a questão da fé, Jerusalém ela fica mais visibilizada. E com isso, o Brasil também poderia entrar dentro de um debate por sermos a maior nação, uma das maiores nações cristãs do planeta. Então, há realmente hoje na mídia, como o João Paulo falou, dois momentos importantes. A questão de apoio a Israel, pela questão da religião e também do alinhamento com os propósitos estadunidenses, mas também há um apoio à população, principalmente da faixa de Gaza, que sofre com essa questão, não só de Israel, mas também do Hamas. Então, como é que a gente poderia ver, fazendo essa análise, quem está certo, quem está errado, ou então como seriam as proposições futuras desse conflito, João Paulo? Assim, muito importante, estamos chegando na parte final. Pronto, o que eu queria mesmo, o João Paulo, um extremo estudioso dessa questão falar aqui histórica. 2 pontos aqui antes. Pronto. Queria que você falasse pra gente, também vou colocar a minha pontuação, o que é que a gente pode ver de perspectivas futuras e quais seriam algumas medidas que poderiam amenizar ou até mesmo estancar esse conflito. Nossa. Vamos lá. Primeiro, pessoal, questão do Irã, é muito importante falar. Irã não é um povo árabe, é persa. É persa. Xiita, tá? E já dominou a área por um... O apoio ao Hamas, o Hamas é um grupo sunita, não é xiita. O Hezbollah é xiita. Olha o detalhe. Hezbollah a gente tem que trazer ainda para falar antes de terminar. Gente, o Hezbollah é muito importante. É muito importante, porque se o Hamas está causando um estrago a Israel, o Hezbollah é infinitamente mais bem equipado, mais poderoso e pode atacar via norte. Tá vendo bem ali, mais pessoal? próximo A partir de do Tel Líbano. Aviv. A partir do Líbano ali, onde eles estão ali no Líbano, e eles têm um poder paralelo gigantesco. E já declararam o apoio. O Hezbollah falou que se houver uma invasão à faixa de Gaza, eles vão agir. E aí os Estados Unidos mesmo falaram assim, não é bem assim, se vocês agirem pode ter retaliação. Os norte-americanos, há um lobby muito grande pró-Israel no Congresso americano. Muito. Já estão falando de 8 bilhões em ajuda para Israel, fora um porta-aviões que foi mandado agora para poder estar ali no litoral. O presidente Biden ele afirmou várias vezes, na verdade, que não vai mandar tropas para terra, para lutar em terra. Mas ele vai ajudar o máximo possível. Há um grande lobby pró-Israel nos Estados Unidos. Mas vamos aqui. O Irã. Para o Irã era muito ruim esse acordo entre a Arábia Saudita, que tem oposição ao Irã, a Arábia Saudita e Israel. É horrível. Terrível. Detalhe, porque a Arábia Saudita tem uma liderança sobre outros países que estavam se aproximando de Israel. Se a Arábia Saudita está se aproximando, nós podemos nos aproximar. Olha o detalhe. Com o atentado terrorista do Hamas, matando milhares de pessoas em Israel, e o Estado de Israel legitimamente reagindo contra o Hezbollah, mas abusando do seu poder
e fazendo ações que eu posso falar, algumas de terroristas, tá agindo numa matança, numa carnificina, porque começou a carnificina. Começou. O que aconteceu com o mundo árabe? O mundo árabe se afastou de Israel. Nós temos vários países, a própria Monique Sochowski disse que ia ter uma reunião, um congresso, no Marrocos agora, já foi cancelado. Os Então eles judeus conseguiram esse afastamento. conseguiram afastamento. E também nós temos cidades religiosas importantes na Arábia Saudita. Nossa, duas principais. Exatamente. A Arábia Saudita já se afastou desse acordo com a Israel. Mas esse acordo poderia proporcionar o quê? Se fala muito em gasodutos, Arábia Saudita, Israel mandando para a Europa. Diminuindo a dependência em relação, pessoal, à produção da Rússia. Da Rússia, com certeza. E pelo Mediterrâneo, que é uma área de comunicação direta com o sul da Europa. Para a Rússia, esse acordo também não seria bom, mas eu não estou aqui entrando na Rússia. A gente tem algumas especulações de quem Irã, poderia apoiar. Para o Irã, com certeza. Espe... E o interessante, João Paulo, é que o Irã, ele não trabalha só com perspectiva bélica, digamos, tradicional. A gente tem denúncias de possíveis programas nucleares, químicos, dentre outras situações que poderiam, dentro de um sistema de guerra extremista, já oferecer uma vantagem ao Hamas. Pessoal, nesse debate vai ser continuado, assim, eu vou fazer alguns vídeos no meu Instagram. Ah, é ótimo. Eu vou fazer alguns vídeos porque tem, muita por exemplo, coisa, tem perguntas. Como eu acho que vai ser o futuro desse embate? Desculpa, é difícil adivinhar quando nós temos tantos players internacionais que ainda vão agir. A única saída, digamos... Meu sonho, I have a dream, meu desejo é que se resolvesse o mais rápido possível, matando o menos possível de pessoas. Com certeza. Mas não é isso que vai acontecer, infelizmente. Essa guerra, ela vai ser longa, supostamente, e infelizmente sangrenta. Mas se nós pudéssemos respeitar a decisão suprema da ONU, digamos, a divisão inicial, poderia até diminuir um pouco as tensões. Israel não aceita mais a divisão Israel inicial. Não aceita. Não aceita mais a divisão. Exato. Já colocou já que essa nós informação. Temos conquistas, eles nos atacaram, os árabes Exato. nos atacaram. É curioso, porque dentro de Israel tem uma porcentagem da população que é palestina. Mas, enfim, é um outro debate para vocês. Debate. Mas é importante a gente ver, observar ou entender que só poderia ser resolvido através de um processo diplomático de reorganização Mas de territórios. não pode, o Hamas não aceita a existência do Estado de Israel. Bem como esses grupos extremados que apoiam o Benjamin Netanyahu não aceitam negociação com palestinos. Então, realmente, a solução ela é inviável. Mas Por hora. Exato. Então, para mais assim, depois vocês podem acompanhar, eu vou dar meu Instagram, porque eu vou fazer alguns vídeos que está me inquietando muito, que é prof.jpclaudio. prof.jpclaudio. Ainda hoje eu vou postar algumas coisas, algumas análises, e aí por lá vamos nos comunicando. E o Antares, agradeço demais o Antares por proporcionar essa conversa. Não, esse espaço já de antemão, agradecer toda a gestão por disponibilizar esse espaço. Agradecer também, a gente já está chegando nos finais, agradecer ao professor João Paulo por toda essa contribuição. Que sempre está aqui, claro. E também, pessoal, estaremos acompanhando essas mudanças, essas disputas que vão... de hora em hora, a gente estava até conversando aqui, vamos ver o que é que mudou em 40, 50 minutos. Infelizmente, as mudanças são mais mortes. São mais mortes. São dados de ofensivas, são dados de demolições. A área urbana, a gente acabou de visualizar aqui, está totalmente destruída, derrubando colapso de edificações. E também há novas perspectivas. O que o João Paulo falou é bem importante. Novos membros e novos players desse jogo, nesse tabuleiro geopolítico, vão aparecer. Inclusive o Catar, que entra... nesse contexto, tentando fazer uma mediação. Olha a loucura que chegamos. Mas Egito também tem as suas possíveis contribuições, porque se criar uma instabilidade, vai mexer com o processo de deslocamento de produtos e de petróleo, como o próprio João Paulo falou. É interessante perguntar. Eu sou a favor de quem? Eu sou pró o quê? Eu sou contra quem? Eu sou pró-vida. Eu sou contra o terrorismo do Hamas, terrorista. Eu sou contra ações terroristas do Estado
de Israel, que o Estado de Israel não é o povo. Benjamin Netanyahu, entende? Eu sou contra ações terroristas do governo de Israel, do governo de Benjamin Netanyahu. E assim... Somos contra qualquer tipo de terrorismo, até mesmo ultrapassando o Estado de Israel e Palestina. A gente nós temos um apoio e um apego às questões democráticas e à questão humanitária. Então, tudo que vai cercear os nossos direitos, o nosso bem-estar e também vai diminuir a nossa humanidade, o senso de coletividade, isso deixa a gente bastante triste, abalado, e é o que o mundo está passando hoje, pessoal. Então, mas teremos novidades. Acompanhe o professor João Paulo Cláudio também no Instagram, que ele vai colocar mais informações para nós. Eu também estarei fazendo algumas análises físicas, que eu acho que é também bem importante, além da geopolítica, muito importante. porque a base dos recursos também é uma iniciativa de guerra. E se vocês quiserem acompanhar também, professor Adriano de Sá, só procurar no Instagram. E eu agradeço demais, João Paulo, por mim e pelo João Paulo. A gente ficaria o quê? 3, 4, 5 horas porque falamos aqui. muito. Nos deram 50 minutos, estamos 56. Mas eu gostaria de agradecer ao Espaço do Antares e também gostaria de pontuar o quanto esse podcast está ficando cada vez melhor, com um nível mais elevado. Então, são informações de alto nível para vocês que estão nos acompanhando pelas principais plataformas e também aqui no nosso canal do Colégio Antares. Exato. Gente, obrigada por estarem conosco até então. Continue acompanhando os novos episódios e até mais. Até a próxima.